Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI e hoje com um grande amigo da vida, assim, que ao longo do tempo, né, a gente se conheceu no mercado em 2015, se eu não me engano, e a gente vem trabalhando com muitos projetos em conjunto desde então. Obrigado demais por ter vindo, Igor Braga. Opa, tamo junto aí, meu camarada. Olá, gente, como é que vai? Isso aí, o Igor atua como gestor, né, da área de serviços de TI. A gente trabalhou muito com projetos lá em hospital, né? Sistemas de hospital, infraestrutura. Só desafio bom. É, isso aí. Bom, mas antes da gente falar dessa época que foi 2015, né? Que a gente se conheceu lá. Foi 2015 ou 2014? Agora eu fiquei um pouco na dúvida, cara. Olha, a primeira vez que eu fui lá, nesse hospital, foi... Eu acho que foi 2015. Foi? É, porque o contrato mesmo de prestação contínua, né? Começou em 2016. Aí eu tinha ido 2 vezes antes. Acho que foram as duas em 2015. Talvez uma no fim de 2014 e outra em 2015. 2015 é porque eu acho que o primeiro contato isso. que eu lembro de ter tido contigo foi finalzinho de 2014 ali, que então é isso aí. eu vi o perambulando pelos os halls lá, os corredores. É, não, lembro que foram 2 vezes que eu fui lá antes desse contrato mais efetivo, né? Mas antes de 2014, como é que a TI chegou na sua vida? Qual foi o percurso acadêmico e profissional até os dias de hoje? Caraca, velho, vamos lá. Como que TI entrou na minha vida mesmo de forma, vamos dizer assim, inicialmente por curiosidade. Meu primeiro equipamento que eu tive, cara, foi próximo lá de 14, 13 anos, sabe? Lá na minha época, principalmente de ensino fundamental, grande parte dos meus amigos já tinham computadores, só que lá em casa a gente não tinha, né? Eu fui conhecendo sobre informática mesmo, indo na casa deles, eles, tipo assim, fazendo um trabalhozinho no Word Art, aqueles clássicos, as artes, até que meu pai conseguiu um equipamento de segunda mão, cara, e eu ficava super curioso para saber assim, olha, qual que foi o mais próximo que eu tive de ter contato, vamos dizer assim, de interagir com um equipamento eletrônico? Uma TV, cara, que eu tinha um controle onde que eu via ali, conseguia trocar e aquilo eu já achava fantástico, né? Não sabia ali a conectividade de infravermelho. Quando eu tive o primeiro contato com o computador, cara, eu pegar um mouse e ver que o mouse estava interagindo diretamente com várias outras telas, a curiosidade veio ali, né? Como que isso funciona, né? Como que é o processo de criação e construção de um microcomputador. Foi aí que eu quebrei meu primeiro equipamento, cara, literalmente. Eu desmontei o meu primeiro computador ponta a ponta, abri, e na época era Celeron, né, aqueles trombolhos, né, que tinha até aquele displayzinho lá que mostrava, era os gigahertz, né, os megahertz na época que você conseguia apertar o botão turbo. Desmontei, e não consegui montar, obviamente. Meu irmão já era mais velho, ele estava começando o curso de digitador. Eu cheguei a fazer curso de digitação também. Máquina de escrever. Mas Jesus. já era no nem era o Word, né, cara? Antes tinha acho que a Microsoft continua agora, recente. A ferramenta que tinha de edição de texto. E lá ele tinha como se fosse uma introdução à informática, né? Onde que ele sabia desmontar um equipamento, sabia remontar ele. Foi como ele falou assim, ele me chama até hoje Juninho, né? Ele falou, Juninho, como é que você desmontou esse cara aí, cara? Eu falei, velho, eu fui vendo tudo que dava pra tirar e foi desmontando. HD, na época, era IDE, né? Era IDE, tinha IDE, o disquete. Isso, e fui desmontando um a um até entender como é que a engenhoca ali funcionava como um todo. Cara, ele montou essa primeira, né, que eu desmontei, ele remontou, né, não foi a mesma coisa, o Windows 98 tinha que instalar drive a drive, e a partir daí eu tive a certeza que eu queria mexer com TI. Na época, não tinha esse nome de tecnologia da informação, né, cara? Era informática. Eu queria mexer com informática e comecei a entender como é que funcionava de fato e ir buscando conhecimento, né? Conhecimento de uma maneira mais limitada ainda na época, porque os cursos eram muito caros, né? Meus pais não tinham condição de pagar. Então foi tudo aprendendo com os outros colegas. Até que eu consegui, de fato, entender toda a lógica, né, através de alguns livros que eu pegava ali dos meus irmãos, fazer esses cursinhos básicos de informática, e meu irmão meio que me deu também algumas orientações. Bom, cara, primeira etapa de 13 até uns 15, 16 anos, parei aí. Aí eu ia fazer o curso de técnico de informática numa escola que na época era bem conhecida aqui em Belo Horizonte.
consegui organizar o meu dia, né? Que na verdade eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, né? Trabalhava no Lava Jato do meu tio, e à noite eu fazia esse curso técnico de informática. Foi aonde que de fato eu me inseri no mercado. Por que eu me inseri no mercado? Um mês depois que eu comecei a fazer o técnico de informática, eu consegui um estágio, cara, em um hospital. Aqui de Belo Horizonte. Então, a trajetória hospitalar começou cedo. Na verdade, a minha carreira ela é pautada 100% na carreira hospitalar, na área hospitalar, né? Eu não, apesar de eu ter atuado na parte de desenvolvimento, eu tive como se fosse uma lojinha de informática, né? Que eu fiz com parcerias com amigos da minha rua, mas profissionalmente eu sempre atuei na área da área da saúde. Quando eu comecei esse primeiro estágio, né, num hospital grande aqui de Belo Horizonte, na realidade, até então eram 2 hospitais, depois houve uma quebra aí de unidades, foi aonde que eu comecei a ter a vivência profissional mesmo com tecnologia, né? Então eu saí do que era microcomputador e fui entender o que era uma rede, o que era um software cliente-servidor, né? Entender ali, abrir aquela telinha preta que de vez em quando eu tava lá mexendo no computador, ela abria do nada. Ou quando a gente abria aqueles joguinhos mais antigos, que na verdade ele chamava MS-DOS e depois abria a aplicação, né? Eu vi que não era só para jogo, eu vi que tinha um potencial muito maior, além dessas funcionalidades básicas de computador pessoal. E aí eu comecei, de fato, a também fazer network, né? Conhecer pessoas de outras áreas, conhecer um desenvolvedor, né? Ou o cara tava lá desenvolvendo uma linguagem, sei lá, cheia de telinha, eu perguntava, fulano, o que é isso aí, cara? E as pessoas começaram a perceber, opa, esse menino aí, pelo menos ele é curioso. Começou a mostrar ali o que era um SQL, né? O que era um Delphi. Na realidade, nem Delphi, era Pascal. Nessa época aí tinha Pascal, COBOL. Isso, COBOL, né? E aí a gente começou... também não é pra tanto, não, tá? A galera do COBOL, né? Mas tinha o DBase também. Tinha DBase também. Na realidade, quando eu comecei a conhecer, pegar um pouco mais de linguagem de programação, Pascal já estava quase no finzinho de vida, pra Java já tá entrando no mercado. Próximo ali 2006, 2007, já estava ocorrendo essa transição do Java, né? O Java estava começando a ter destaque no mercado. E aí, cara, eu fiquei nesse estágio por um ano. Esse estágio, além de ter me apresentado várias pessoas sensacionais do mercado de TI, né, de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade, de fato, de entender como é que a TI funcionava a nível corporativo. Saí de estágio, fiquei um ano nesse estágio. Um amigo me falou assim, olha, tem uma vaga em um hospital menor aqui em Belo Horizonte, era um ambiente de no máximo 40 usuários, mas ele falou, cara, você vai tomar conta de tudo, você topa? Eu falei assim, bicho, o que eu tenho a perder, né? Desde que fique claro que eu tô lá para aprender de fato, né? Não sou um especialista e tem gente para apoiar. Eu topo, né? E foi quando eu virei um técnico de informática de uma unidade também, na realidade hospitalar, mas era bem menor, aqui em Belo Horizonte, e aí eu comecei a ter a visão de como era ter essa responsabilidade de gerenciar um ambiente de TI como um todo, né? Voltando, aí não era TI, era informática, né? Mas agora com uma responsabilidade maior ainda, que é entender como é que funcionava um servidor, como funcionava um sistema de antivírus, né? E os seus endpoints, né? Quais eram... Aí eu conheci também a parte problemática de TI, né? Quando você não tem uma rede estruturada muito bem definida, né? Essa questão da relação entre usuário e TI também eu comecei a ter, porque enquanto eu era estagiário eu não lidava com usuário, eu lidava com máquina, né? Então, curso técnico na época, acho que nem faculdade, até hoje, abordava isso, né? Aborda a sua relação que você tem que ter com o usuário, né? Aquela cadeia ali, fornecedor-cliente, né? Ela se aplica diretamente à interna dentro da profissão. E aí eu comecei a descobrir que não era só de máquina que eu teria que viver e entender também como é que funcionam as relações entre as pessoas, principalmente na área de TI. Antigamente eu tô falando, pessoal, de 2007, 10, 5, 13 anos. 17 anos. 16 anos. Então, era mais difícil. Lá realmente o menino da TI...
fazendo um parênteses rapidinho aqui, tem uma série que chama IT Crowd, né? Onde que o cara fica dentro da sala do servidor, ninguém nunca viu ele. Quando ele precisa sair para fazer algum atendimento com o usuário, o cara fala, ó, tem aquela pessoa ali que você tem que ter contato, né? E eu comecei, de fato, a ter esse contato com o usuário, e também foi de importância significativa para minha carreira, porque aí eu entendi aonde que eu queria ir. Eu já sabia que eu queria TI, mas aonde que eu queria chegar na carreira de TI, né? Consolidei na área técnica, então eu fiquei quase 1 ano nessa instituição, então consolidei ali o meu conhecimento técnico como um todo, né? Ampliei o meu network, porque eu precisei de parceiros para atuar na parte de servidor, para atuar na parte de endpoint, de antivírus, né? Conheci sistemas hospitalares, né? Trabalhei com os maiores sistemas hospitalares hoje do Brasil. Nesse segmento, né? Nesse segmento, exatamente. E aí eu migrei, de fato, para a cadeia de consultoria, né? Foi uma decisão difícil porque eu gostava da área técnica, de mexer com máquina, e também gostava de gerenciar ambientes, mas me faltava algumas habilidades, algumas skills para desenvolver, de fato, assim, minha capacidade de gerir. Então, apontei lá para cima e falei assim, olha, eu quero gerir projetos, quero gerir uma TI. E só um parêntese aí. Nesse momento, a gente já está falando do curso técnico, já tinha finalizado. Sim, já tinha finalizado, exatamente. Já estava na graduação ou não? Como é que estava isso? Não estava na graduação. Na verdade, eu terminei o técnico. Quando eu terminei o técnico, eu já fui para essa vaga de técnico de informática e não fui para graduação. Por que eu não fui para graduação? Aí tem um hiato que precisa se explicar aí. Na época, quando eu estudava de manhã no ensino médio, à tarde eu trabalhava com meu tio no Lava Jato e à noite eu estudava. Lógico que a renda do Lava Jato ela não complementava para tudo, né? Então eu tinha que ter um apoio dos meus pais ainda durante um determinado período. Quando eu formei em técnico, faculdade era caro, né? Não era tão acessível, não tinha programas igual a gente tem hoje, né? Então eu não conseguia pagar a faculdade e meus pais também não. Então qual que foi a minha estratégia? Eu vou a tentar uma oportunidade melhor, fazer uma reserva e aí para mim fazer a faculdade, né? Então a estratégia perfil investidor aí desde cedo. Exatamente. Então foi essa movimentação que eu fiz. Era ou virar consultor ou de fato continuar como técnico. E a possibilidade de virar consultor era muito boa. Qual era o problema, Guilherme? Que eu precisava mudar de estado. Então, eu já ia te perguntar isso. Para consultoria, você tem que viajar. Exatamente. E, cara, criado em Belo Horizonte, eu só queria ficar em Belo Horizonte. Mas não, né? Quando eu tive essa proposta de virar consultor e ir para Fortaleza, ali, cara, foi um estalo que realmente mudou minha carreira como um todo. Eu fico pensando nisso até hoje. Meio que dark, né? Cara, e se eu não tivesse tomado essa decisão de ter virado consultor? Como que seria minha carreira hoje? Como é que seria essa linha do tempo? Porque grande parte do que eu sou hoje foi por causa dessa carreira de consultoria que eu fiquei 2 anos aproximadamente, que aí já foi de 2007, né? Até 2009, início de 2009 ali, só trabalhando com consultoria. E o que a consultoria me agregou? Conhecimento, principalmente na área hospitalar. Né? Então, assim, dos processos de negócio. Exatamente, né? Isso. Eu rodeio em vários hospitais em Fortaleza, né? E isso me deu a percepção assim, olha, o fluxo hospitalar, ele não é o mesmo. Não é como se fosse uma cadeia de produção, cara, que uma montadora de carro que monta carro do mesmo jeito, vai ali, coloca uma linha de produção, utiliza processos padronizados. Não, cara, um paciente que entra pela porta da frente pode ser completamente diferente de um outro paciente que entrou pela mesma porta. Né? Então, cada paciente é um processo diferente. Então, quando você entende de estudar hospitalar, você já entendeu 50% do processo todo ali. O foco principalmente do fluxo, né, e da TI dentro da área hospitalar é o apoio da assistência. Então, é como que você consegue fazer esse track inteiro, garantindo ali todos os pontos dentro da experiência do paciente, que é um tema muito falado hoje da área hospitalar. Cara, fiquei esses 2 anos basicamente afastado da minha família, minha rede de contatos toda, ela estava aqui, né? Isso ampliou minha rede de contatos também a nível nacional, porque eu conheci muita gente do Rio, São Paulo, da própria Fortaleza, né? Exatamente, pessoas que tinham essa mesma experiência junto comigo, né? Da consultoria em si. Fechamos esses 2 anos, eu acho que chegou no momento que eu alcancei o meu limite dentro da consultoria, né? E para que eu conseguisse evoluir mais, eu precisaria, de fato, aí
do ensino superior. Fiz esse cheque em 2019, finalizei o processo e voltei para Belo Horizonte. Literalmente com a bagagem que eu tinha garantido lá, tá? Dentro desse fluxo. No que eu voltei para BH foi quando eu comecei em 2010. Em 2009 eu fiquei um tempinho ali parado, mas foram 2, 3 meses. Voltei para o hospitalar novamente, só que agora num nicho muito diferente dos outros hospitais, que foi um hospital psiquiátrico, que é também um processo completamente diferente. E nisso você estava na graduação? Isso. Na verdade, eu comecei a minha graduação no finalzinho de 2009, início de 2010. Minha graduação ela foi uma epopeia pelos desafios que eu fui enfrentando, né? Foi o curso de... Eu comecei com ciência da computação, fiquei um período em ciência da computação. Cara, eu não imaginava que tinha tanta matemática, eu gosto de matemática, mas ia ser um desafio porque, como eu trabalhava o dia inteiro, a minha dedicação ia ser muito pesada. Então, eu entendi que eu precisava do título de graduado, né? Então, eu fui olhando dentro da matriz da TI, né? Dos cursos de TI, cursos de TI que a gente tinha para que, de fato, eu faria sentido para a sua atuação, né? Não só para minha atuação, mas para minha carreira como um todo, né? E foi quando que, em uma faculdade aqui de Belo Horizonte, ela abriu, né? Não sei se ela foi o primeiro curso de gestão de tecnologia de informação, que na realidade é um tecnólogo. Eu falei, cara, será que eu faço ou não faço? E tecnólogo na época era uma coisa tipo assim, o mercado tinha um certo preconceito. A gente percebia isso na época. Quando o cara entrava com um cara com uma graduação de 5 anos, um bacharel, né? E chegava um cara com um tecnólogo de 2 anos e meio, a gente percebia que o mercado sempre escolhia esse profissional. Foi quando, de fato, eu falei assim, vou entrar nesse curso, e tinha nomes de peso na matriz, né? Nos docentes. Né? Isso, nos docentes. Então, eu falei, cara, eu vou apostar, né? Que eu acho que a formação e as disciplinas que tinham me agregavam muito mais valor do que os outros cursos, né? Que na realidade eu ia fazer só para cumprir grátis, né? E comecei o desenvolvimento dentro dessa cadeia do tecnólogo. Tá, porque logo após o início de ciência da computação, acho que, como você fez lá em 2009, não sei se você já tinha esse objetivo claro de atuar na gestão. Na realidade, não, cara. A ciência da computação, na realidade, eu fui meio que... como é que chama aqueles testes, cara? Mas não é de aptidão, né? Os testes vocacionais lá? Vocacionais, mas tipo assim, eu já sabia que eu queria TI, mas qual curso podia se encaixar? Aí apareceu ciência da computação como primeiro, eu falei assim, cara, é esse aí mesmo que eu vou fazer, e segue o jogo, né? Vai nessa linha. Só que nesse ponto faltou um pouquinho de planejamento dentro da minha carreira, né? Porque eu tinha que ter estudado qual eram as grades, né? E qual era de fato uma ponte que eu ia seguir. Só que é um caminho, é um momento tão de você esperar da pessoa ali que tá, né, jovem, nunca entrou no ensino superior, dele ter também essa maldade, né? Ou de alguém talvez aproximar e explicar para ele, porque até um dos motivos, né, desse podcast existir é a questão de dar um norte, dar um direcionamento para quem está iniciando a carreira, né? A grande parte do público é esse, né, que está começando na área. Falta, né, essa instrução às vezes ou da família, ou dos contatos, ou dos amigos que tem, para, não, você tem que olhar a grade disso, você tem que olhar corpo docente, você tem que olhar a avaliação no MEC, ou você tem que ver outras pessoas que já cursaram na área. Então, assim, não é algo simples, né? A gente não vai ter um vizinho, ou não vai ter um primo que já fez curso ali, ou que conheça a instituição. Enfim, essa orientação mesmo, né? De analisar a grade e já ter uma ideia de carreira, né? O que você quer seguir, né, no momento da vida que você está ali iniciando ainda o processo. Complexo. Acho que quando eu percebi que eu queria gestão, era em reflexo dos gestores e como eu via que eles conduziam, né? Mas como a trilha de como chegar nisso realmente eu não tive. Pois né? Então eu fui pelo instinto, falar assim, apareceu ciência da computação, vou fazer ciência da computação. Só que quando eu fiz o primeiro semestre, percebi que tinha muito conteúdo que não tinha a ver com o que você tava... que eu queria, que não fazia sentido, né? Me gerou até uma frustração para essa área. Bom, fiquei esse primeiro semestre, voltei para Belo Horizonte, e aí, de fato, começou um processo de identificação em como construir essas pedras, né? Visto que eu já tinha
trilhado ali, né? Trilhado e mirado. Uhum. Foi quando, de fato, aí eu eu saí desse hospital psiquiátrico, fiquei pouco tempo lá, até brinco, eu só entrei lá para conhecer as pessoas em si e conhecer a minha noiva, entendeu? Depois eu fiquei 2 meses, 3 meses e saí. E foi isso. Não deu nem tempo de eu mostrar, de fato, o meu trabalho nessa operação. E quando eu... E aí já começou a despertar interesse pela gestão aí. Isso, exatamente. Quando eu fui para uma outra instituição hospitalar, que era muito maior, né, dessa que eu estava, e assim, por mais que eu tinha passado em outros hospitais, talvez no mesmo porte, lá eu consegui ver um pouco mais de direcionamento aonde que eu poderia crescer dentro dessa parte de gestão. Comecei a faculdade, aí já foi gestão de tecnologia de informação, né, e comecei a fazer um paralelismo de o que eu tinha na teoria, se eu conseguia aplicar na prática, mesmo não sendo gestor, mas tentando ali conduzir de uma maneira mais, vamos dizer assim, didática e prática. Segui o fluxo, fiquei bastante tempo nessa instituição, né? Fiz aí a minha graduação completa, apesar de ter encontrado algumas pedrinhas, eu tive que interromper ela no meio do caminho, por uma questão pessoal, depois retornei, aí a grade tinha mudado. Teve que ver se disciplina tinha ou não tinha, adaptar. Isso, e eu comecei a fazer, inclusive, disciplinas com outras turmas de outros cursos, outros cursos, né? E, de certa forma, isso atrapalhava, porque a galera que estava na gestão, ela queria gestão. A galera que estava na ciência queria raspar bit. A galera que estava na engenharia, queria construir. Então, era cabeças diferentes, com propósitos diferentes. Isso. Foi um desafio? Foi porque quando a gente entrava, principalmente trabalhos em grupos, né? A minha expressão era muito diferente da deles. Mas consegui concluir com sucesso. Brinco com a minha noiva, que foi até... Ela fez medicina, né? A gente formou quase que junto, né? Ela fez medicina, eu fiz a gestão, então a gente foi no mesmo caminho. E aí eu tive minha primeira oportunidade de ser gestor, e não foi na área de TI, né? Dentro dessa mesma instituição, o gestor financeiro, ele viu em um fórum onde que grandes empresas colocavam gente da TI na parte operacional. Então a TI não era uma área de negócio, né? Não era uma área operacional, ela era área de negócio. Então ele me fez uma proposta e falou assim: olha, vejo que você gosta bastante de TI, vem para a área financeira. Eu preciso ter alguém financeiro para transformar esse camalhaço de papel em um resultado rápido, informatizado. Divulga aí, né, o processo de transformação digital, né? Então, posso dizer que eu comecei um pedaço dessa transformação digital lá em 2016, né? Foi que a gente teve mais contato. Exatamente. Começou a ter mais contato. Ter mais contato. Aí foi quando você entrou, né? Eu fiquei 1 ano como gestor de custos e orçamentos, mais voltado na questão de automatização desses processos financeiros dentro do sistema ERP que a gente utilizava nessa instituição. E aí, apesar de eu ser equipe de eu só, né, um só, eu comecei também a ter relação com outras pessoas de nível hierárquico igual o meu. Então, de coordenador para coordenador, né? Então, o nível de discussão não era tão técnico, era processos e pessoas, né? Então aí eu comecei a ter um aprendizado de fato que era ser um gestor dentro de uma instituição. Então ter contato e pensar diferente. Eu não podia pensar tão tecnicamente assim. Era bom pensar tecnicamente, sentar na mesa e falar assim, não, o sistema não faz isso, faz isso. Mas não era isso que o cara queria escutar. Ele queria escutar assim, olha, eu quero uma solução para este problema que eu estou enfrentando. Como que a gente vai solucionar com tecnologia? Né? E obviamente com recursos, até porque os recursos eles não são infinitos, né? Dentro da tecnologia, assim como qualquer área, eles são finitos. Fiquei 2 anos nessa área financeira, e aí na época o gestor da TI saiu dessa instituição e já tinha concluído todo o processo, né? Todo o desafio que ele passou na época. Ele fez essa proposta, né? Falou assim, olha, você quer se tornar um gerente de TI agora, ou um gestor de TI? Falei, bora, né? Agora eu vou sair dessa parte financeira, vou usar o meu diploma de fato e aplicar tudo que eu aprendi, né?
E bem nesse processo de transição, ele também me entregou um desafio que era reestruturar na época. Aí, de fato, foi quando a gente teve gente trabalhou junto e teve contato bastante, cara, reestruturar servidor, troca servidor. E muitas madrugadas. Máquinas, volta madrugada nisso, 36 horas pilhada aí na virada. Bom, foi importante ter todos esses momentos, Guilherme, porque foram momentos de aprendizado. Nessa questão da virada, da rede que a gente teve nessa instituição, eu lembro um momento que eu, né, na época, o nosso analista Guilherme, a gente saiu, né? O Guilherme Ramon Barbosa, um abraço aí, você, meu querido, isso aí. Nós saímos, né? Nós saímos da operação, né? Depois de quase 30 horas aí, né, viradas, onde que eu pus a cabeça e falei, cara, o que a gente errou? No meu caso, eu estava me julgando. O que eu errei para que a gente fizesse todo esse processo, né? Ficar como fazer uma lição mesmo de aprendizado. Porque não é normal, não tem que ser assim. Foi a primeira. A minha primeira. Eu falei, não tem que ser todas assim, cara. Não tem condição de ter assim, né? Foi o que a gente fez depois, entendeu aonde foram os pontos de erro. E a gente falou assim, vamos fazer o processo de melhoria do fluxo, né, como um todo. Bem, nessa instituição... aí eu gerenciei, né, pessoas, né, de fato, aí já eram pessoas vamos assim, pessoas graduadas, né, mais questionadoras do processo, então é um outro desafio também que o gestor de TI tem que ter, né, além de gerenciar tecnologia, propor processos, né, de melhoria tecnológica, tem que fazer a gestão de pessoas também, que é bem importante. Teve tropeços, né, teve muitos acertos, né, dentro desse processo. E aí eu recebi essa oferta há pouco tempo, né, de gerenciar também agora a parte já segregada, né, que nessa operação gerenciava a TI como um todo, e agora não, por ser uma empresa maior, eu gerencio a central de serviços, aonde que tem várias unidades espalhadas no Brasil inteiro, que tem um desafio maior também, aonde eu gerenciava 14 pessoas, agora eu gerencio quase 90 pessoas, né? De diferentes níveis, né? Desde do cara que está lá no operacional, a pessoa que está mais voltada ali dentro do tático estratégico. Então é um desafio também dentro dessa operação. Tem agregado muito valor ao conhecimento. Tenho 34 anos, pessoal, e eu vou te falar, as barbinhas brancas aqui TI, né? É TI, viu? TI que... Também tem os seus brancos aqui que condenam. TI. Que faz todo esse processo. E essa foi minha carreira, né, cara? Está sendo a minha carreira como um todo. Olha, a gente teve alguns projetos, acho que o último que a gente tocou junto foi a implementação do PAX. Foi. Para quem não conhece, PAX é sistema de arquivamento de imagem, né, de ressonância, tomografia, raio-x, ultrassom. Eu tinha implementado um projeto desse em outro hospital em 2007 e achei que eu nunca mais ia ver na vida. Lembro. Porque foi muito traumático. A escolha do sistema foi um sistema ruim. Enfim, N fatores. Eu falei, cara, não quero mexer com isso nunca mais. Fui para empresa de consultoria depois, né? Fiquei na QA um bom tempo. E depois com o meu CNPJ, foi mais sempre servidores, suíte, segurança, ambiente LAN. Mas aí surgiu esse desafio lá da implementação do PAX. E a gente conduziu ele junto. Eu falei, nossa, cara, lembrando dessas coisas todas aqui. E a gente percebe, né? Até que acabou que eu fui designado para conduzir, porque a gente tem um certo... gap de profissionais na área, né? Sim. Quando a gente foi buscar para o segmento hospitalar, seja tanto para o RP, quanto para sistemas específicos, né, como o PAX, que é um grande ambiente, a gente tem uma defasagem de não encontrar profissionais que atuam nessa área. Então, eu queria fazer 2 paralelos aqui contigo. Uma era, para quem deseja entrar no ambiente hospitalar, né, que é um ambiente que sempre tem uma diversidade de oferta, e nem sempre a gente tem também o desafio, né, de alguns não terem a mesma competitividade em termos de salários, etc., né, em alguns casos. Mas queria que você falasse um pouco pra gente desse segmento hospitalar, prós e contras. Um dos contras são questão de janela, que sempre quando a gente tem uma virada, alguma transição, né, são nas madrugadas, 10, 11 da noite ou meia-noite que começa. Mas, assim, faz um breve panorama para quem quer conhecer um pouco mais, porque é um mercado que
tá precisando de gente. Cara, mercado, assim, desde quando eu iniciei a carreira da área hospitalar, ela sempre foi escassa. Então, e é um cenário que não muda. A gente pode observar outras áreas da TI que sempre tem profissionais sempre se profissionalizando para ela, né? Ou se caindo assim muito para que ela tenha isso, para aquela área. A área hospitalar, você falou colocou uma pontuação importante aí. Por que ela é diferente das outras áreas? É uma área que literalmente está cuidando de pessoas. Né? Tem áreas que prestam serviço para pessoas, tem áreas que constroem bens para pessoas, tem áreas que transportam bens para pessoas. Nesse caso, não. Além de estar cuidando de pessoas, está cuidando de pessoas fragilizadas. Né? Então, o profissional de TI que quiser atuar na área hospitalar, ele está consciente assim, que ele está se comprometendo não é com a instituição, é com o paciente que está lá na ponta, né? Então tem esse detalhe, né? Que não é só um detalhe, mas é algo que tem um propósito, né? Tem um propósito final, como todas as outras, mas esse é um propósito, vou dizer assim, que um pouco mais especial. Cara, contra você já falou uma, é isso aí. Vai fazer uma virada, cara, é de madrugada, então você vai passar algumas noites sem dormir, meu camaradinha. 24/7. 24/7. Ah, Igor, mas eu não quero trabalhar no hospital, eu quero trabalhar numa clínica de laboratório. Beleza, mas laboratório também você tem os processos que acontecem ali 24/7, né? Não com o paciente, mas coletando... processando os exames, né? Então, e dentro de um hospital também pode ter um laboratório, né? Se a gente for entender como uma cadeia. Possuem, né? Isso, entender como uma cadeia toda. Não é uma operação que você tem tanto tempo para fazer um planejamento todo adequado, né? Às vezes você precisa fazer um planejamento um pouco mais curto, porque a demanda ela é alta, né? A oferta e a demanda ela é muito alta ali de processos. E a interrupção, né, pode ser muito traumática. Dependendo das áreas que você vai afetar, dos horários. Exato. E tem um outro contra também da área hospitalar, que a área hospitalar ela está sempre pressionada, né? Então, o processo da área hospitalar, você tem que estar muito preparado para trabalhar na pressão. Tem a área de alívio, tem. Mas quando vem uma pressão muito mais forte, pensando no processo da assistência do paciente. Então, você tem que estar preparado mesmo para sofrer essas pressões de uma maneira mais contínua. Mas tem partes boas também, né, da área da saúde. A área da saúde não é uma área que tem tanta... como é que eu posso dizer? Alterações relacionadas a leis ou operações voltadas com movimentos externos, né? Diferente de uma área, vou dizer aqui uma área mais prática. A área bancária, se muda uma regra fiscal, você tem que mudar a regra dentro da operação. Se muda uma regra relacionada a câmbio, você tem que mudar a regra também. Então, são regras que estão mais factíveis de acontecer. A hospitalar nem tanto, né? A hospitalar, por ela se tratar de um processo, normas que já são estabelecidas há décadas, né? Lógico, algumas que se aplicam até hoje, outras que surgem ou readequações, mas movimentos pequenos, né? Exatamente, mas não é um movimento para falar assim, putz, vou ter que mudar todo o RP inteiro. Não é dessa forma. Então acaba que você tem uma estabilidade maior. E a gente vê hoje poucos hospitais dentro do Brasil como um todo, né? Que tem toda essa estrutura já montada. Então, tem muito hospital ainda que está engatinhando, tem muito hospital que já está no nível muito mais avançado, né? E mesmo assim fazendo processos de melhorias dentro da assistência do paciente, né? Buscando, obviamente, sempre não só assistência, tá, pessoal? Também um hospital ele precisa se sustentar financeiramente, mas isso, de certa forma, dá um conforto para quem é da TI. A área da TI como um todo, aí eu falando não só da área hospitalar, ela traz um estresse, né, de ponta a ponta. A área hospitalar também traz, né, então, mas é um estresse que no final você vê um bom resultado. Então, para a pessoa que tá querendo conhecer a área da saúde, principalmente a área hospitalar, né? Aí quando eu falar hospitalar da cadeia como um todo, eu acho que pegar os grandes cases do Brasil, acho que é importante conhecer a operação de grandes hospitais, ou melhor, de grandes redes, né? Que agora os hospitais, as grandes redes estão fazendo aquisições e fusões, então trazendo maior sinergia para o processo hospitalar. Isso é bom
porque, de certa forma, tecnologias que talvez, se fosse aquela uma unidade só, eu não conseguiria condição de ver, e hoje, com essas fusões, a gente tem, né? Então, isso amplia o conhecimento do profissional de TI, então isso é muito bom. Além de conhecer esses grandes players, também conhecer o objetivo da instituição, né? Como eu disse, cada hospital tem um objetivo. Tem um hospital geral que vai atender todo tipo de paciente. Eu tenho um hospital ginecológico, materno-infantil, que vai atender a saúde da mulher, né? Eu tenho um hospital pediátrico que é focado na saúde da criança. Eu tenho um hospital oncológico que é focado no tratamento do câncer, né? E cada fluxo ali dentro trata de uma maneira específica e independente, né? Que, óbvio, tem interações, mas ela é independente. Então, estuda os grandes cases aí de hospitais do Brasil, que eu acho que você vai conseguir ter uma noção do que é a área da saúde como um todo dentro do Brasil. E você fez lembrar algumas questões. A primeira até com base no que você tinha acabado de citar, que era o atendimento, né? O público final é o paciente com a pessoa que está fragilizada. Isso. E quando eu trabalhei... A minha terceira experiência em carteira assinada foi em hospital, né, de grande porte aqui em BH. E eu tive a oportunidade de perceber isso nas primeiras horas. Porque a primeira OS era dentro do CTI. Então, você já via ali as pessoas num estado um pouco mais delicado de saúde. E ainda na primeira semana teve uma OS que foi dentro do bloco cirúrgico no meio da cirurgia. Então, assim, também é uma questão de... Às vezes, né, tem pessoas que conseguem lidar com sangue ou não. Enfim, a gente acaba vendo algumas questões se tiver alguma urgência, né? Uma máquina deu problema, a pessoa está no meio da cirurgia e precisa dali para o enfermeiro fazer o controle, né, de medicamento que foi aplicado no paciente, etc. Você me lembrou uma história boa aqui, minha mesmo. Minha primeira oportunidade de dar um suporte na área hospitalar, como estagiário, foi dentro de um bloco cirúrgico. Aí. E, lógico, né? Você tem que aparamentar, colocar touquinha, coloca roupa, higienização, né? etc. E a menina, né, na época, ela falou assim: olha, você, a responsável, você vai seguir aqui e vai entrar naquela sala que o médico tá te esperando lá, porque o computador dele não quer ligar. Eu falei assim, pensei, cara, deve ter nada acontecendo na sala. Eu posso entrar, entrei no bloco, né? O bloco era um corredor extenso. Entrei na sala, na hora que eu entrei na sala, eu vi que estava ocorrendo uma cirurgia. Gelei, porque, cara, não tinha contato, né? E não era uma cirurgia simples, era uma cirurgia mais invasiva, né? Então o paciente, ele estava, como é que eu posso dizer? Num processo ali de cirúrgico já acontecendo, complexo, né? já acontecendo. O meu também foi a mesma situação. Na hora que eu entrei, eu pedi licença, o médico, ele olhou pra mim, você que é o menino da TI? Sou o menino da TI. O computador não tá ligando, só que o computador ficava bem próximo ao paciente, bem próximo, que eu digo assim, né? Eu tinha uma vista, né, do paciente. Cara, eu fiquei... meu também. Se eu virasse pro lado, eu via cirurgia. Isso, então eu fiquei incomodado, eu não estava preparado para aquele momento. Fiz o atendimento, cara, eu fiz, tipo assim, entrei de costas, fiz o atendimento lá, que era coisa rápida, loguei no sistema, pedi pro médico logar, o médico viu que eu fiquei de costas também, ele falou, menino, digita minha senha. Eu falei, não sei, não posso, digita aqui e sair da sala. Então, quando eu saí da sala, eu saí muito rápido, né? Ela até viu que eu tava um pouco mais pálido. Ela fez, você tá tudo bem? Eu falei, é porque eu não tava preparado para viver aquela situação. Me disseram isso? Não, disseram. Não, também não me disseram. Só que fizeram, atende lá esse chamado e eu entrei, olhei e falei, tá, vamos continuar aqui com o atendimento. Exatamente. E tem uma outra questão também, um movimento que eu tenho percebido nos últimos anos é de outras áreas atuando na TI. A gente já teve casos de um médico contratado pela TI, onde a gente atua em conjunto. Hoje a gente tem uma enfermeira atuando, até porque esses profissionais têm um conhecimento muito mais qualificado dos processos de negócio lá na ponta para poder auxiliar em parametrizações do sistema. E esse processo, Guilherme, ele até, vamos assim, considerando o histórico da TI como um todo, ele é muito novo, porque... lá em 2009, quando eu estava implantando no hospital, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nutricionista. Em 2007 também acompanhei a implantação em um hospital, nada. Era só TI. É só TI. TI que tinha que ir lá estudar o processo para implantar. Não tinha área de negócio, né?
Tanto que hoje, né, na empresa a qual eu participo, é equipe multi, cara. Não tem só TI, não. Eu tenho administrador, eu tenho nutricionista, eu tenho até psicólogo, eu tenho médicos. Tem enfermeiros. Enfermeiro, ele quase que é obrigatório, porque qual que é o core business da instituição da área da saúde? Quem tá na ponta é enfermagem. Então, e acaba... Aí, pessoal da área de TI como toda, a gente não tem um dialeto tão fácil para falar da área da saúde. A gente conhece porque a gente participa do processo. Diferente quando você coloca dois profissionais da mesma área. Quando eu coloco o médico com o médico, ele sabe falar de uma escala, ele sabe falar de parâmetros, de requisitos que precisam para a demanda dele. Isso, ele sabe falar do tratamento do paciente. Então, quando se chega, ainda mais quando a gente tem um profissional, né? Vamos dizer assim, é muito mosca branca, que tem conhecimento na área médica e tem conhecimento de TI, cara, essa tradução ela fica muito mais fácil. E a assertividade do projeto, cara, ela é quase que aumenta muito. Aumenta a curiosidade do projeto em um grande valores, nível percentual, né? Em valores. Então, não é só a área de TI hoje, não é só para profissionais de TI, mas, lógico, né, o profissional de TI ele é a base de tudo para aqueles pilares ali onde a gente vai colocando dentro da área hospitalar, dentro da área da saúde, né, nossa área hospitalar como um ponto. Inclusive eu te liguei um dia perguntando, como é que tá? Tem alguma vaga para enfermeira verdade, na TI? E você falou, tem aqui, e o salário era bom. Aí eu liguei para as pessoas, mas enfermeiro na TI, esse salário? Peraí, como assim? Então, há uma nova perspectiva, né? Para esses profissionais de enfermagem que têm um conhecimento em tecnologia, entende do processo, né? Da implementação dele no sistema, tem essa perspectiva, né? Tem essa possibilidade também de crescimento, porque a demanda está aumentando. A grande necessidade de pessoas com esse know-how para atuar com consultoria na implantação desses sistemas em novas clínicas, em novas unidades, em novos hospitais. Então, é uma área que tem crescido também e até absorvendo, né? Sim, fazendo merchan de pessoas que a gente conhece, né? João Paulo, médico. João Paulo, queridaço. Abraço, João Paulo. Se lançou na pediatria, fez uma residência em pediatria e hoje trabalha numa empresa de desenvolvimento de software para a área da saúde, e ele parou oficialmente a parte clínica. Então, assim, ele se atualiza, mas ele não clinica mais. Então, ele desceu mesmo, né? Ele mergulhou ali no mar azul da TI e tá nadando, descobrindo vários outros pontos importantes. Enfermeiros também que a gente formou, inclusive, né? E lançou ao mercado, falando assim, aqui já deu para mim, porque eu quero mais ainda da área da saúde, mais voltado para a TI, e fazendo essa concatenação com a área de negócio, né? Então, deixar um abraço aqui para Stephanie também, né? Stephanie Dornelles, com a gente. Isso aí, e Daniel Nunes. Isso, Daniel também. O Danielzão também tá junto com a gente. Cara, é muito interessante ter essas perspectivas, né? De TI absorvendo, trazendo profissionais de outras áreas para poder deixar mais assertivo, né? A implementação, parametrização do sistema. Se qualifica muito mais a entrega da TI para o negócio. A área da saúde está se transformando cada vez mais, né? Então, para trabalhar realmente dentro dos processos ali, eu preciso das pessoas da ponta e a tecnologia agregando. Tanto que hoje a tecnologia dentro da área da saúde, ela não é só uma área quase que de despesa, né? Ela é uma área full de investimento. Então, você tem grandes concentrações de investimentos na área da TI, porque ela já participa da unidade estratégica da empresa. Já é vista dessa forma. Exato. E a área da saúde, apesar que a gente ainda tem algumas empresas, né, que ainda consideram a TI como só um apoio, não, mas as grandes já detectaram. A área estratégica, eu preciso ter uma diretoria cuidando dessa área, ligada diretamente ao VP da empresa, para descer as regras, né? E a gente cada vez mais ir absorvendo, digitalizando, transformando e agregando tecnologia. IA está aí para isso, né? A gente vê processos de inteligência artificial atuando na parte de medicina diagnóstica. Você observa também, lógico, não é acabando com as profissões, mas melhorando o conhecimento daquele colaborador que está na operação ali, antes o cara que tinha que dar 60 cliques, cara, às vezes você dá 2 cliques, você já está colocando um paciente para dentro da unidade hospitalar, né? A integração entre os sistemas
apesar de ainda ser um dificultador dentro do Brasil, né? Porque cada operador tem o seu sistema, apesar de ter a comunicação única ali, uma padronização, ainda a gente enfrenta problemas entre essa relação cadeia hospitalar e operadora, mas cada vez mais esse processo de digitalização trazendo sinergia entre as áreas e, cara, se for considerar um hospital paperless, se para o sistema, obviamente, você travou toda a operação. Então, antes você travava, tinha um papel ali, não, acabou. Agora, meu amigo, é 100% digital, a assinatura é digital, o documento vai lá para a área de faturamento de forma digitalizada, ou um documento 100% digital, se você trava esse processo, opa, gente, liga para a TI, porque a gente precisa de algum apoio aqui para tentar minimizar os impactos que isso vai causando. 10, 15, 20 minutos, hoje é muita coisa. Muito mais crítico do que antes. Você parava 10 minutos, falava, beleza, peraí que a gente consegue, vou esperar. Não, 10 minutos é perda de faturamento e, obviamente, o mais grave, perda da informação do paciente, né? Porque se eu tenho um prontuário 100% informatizado... E parte não foi realizada? E parte não foi realizada, você está prejudicando diretamente ao paciente ali e a tomada de decisão da equipe assistencial. É isso. Parte do que a gente costuma deixar para o final, a gente até trouxe ao longo do papo, que são as dicas, recomendações. A gente falou até de novas áreas e perspectivas, né? Trazendo enfermagem e medicina para dentro da TI. Mas é isso, esse papo poderia durar muito mais, mas muito obrigado. Valeu você, Guilherme. Cara, obrigado prazerão de estar aqui contigo. Igualmente. Com certeza que o nosso bate-papo aqui gere valor aí para as pessoas que estão procurando atuar na área da saúde, né? A área da saúde é uma área muito nobre, a área hospitalar, clínica, qualquer área que seja da área da saúde, então que sirva aí, né, de alimento para quem quer entrar nessa área e tome a decisão correta de qual área vai atuar. Isso aí. Muito obrigado. E para a gente fechar, se você pudesse voltar lá no Igor, lá atrás, que estava desmontando aquele computador ainda, né, naquela fase, o que você falaria para ele? Primeiro eu falaria para ele para não tocar na memória do jeito que ele pegou, porque ele queimou a memória na época. Ele teve esses pesos. Mas se eu fosse falar pro Igor, que ele continuasse naquela mesma linha de curiosidade. Não para, porque assim, o que o conhecimento, obviamente, ele vai trazer para esse Igor, agregando não só crescimento pessoal, profissional, as pessoas que ele vai conhecer é de grande importância. Então, continua, meu querido. Desmonta, monta de novo, aprende, reaprende e segue o caminho, que é uma área boa e é uma área que você vai ser muito feliz e com certeza vai ter bons reconhecimentos no futuro. Legal, isso aí. Obrigado demais por ter vindo. Valeu, meu jovem. Tamo junto. Isso aí. Esse é mais um Prosa de TI. Semana que vem a gente tem mais um. Um abraço e até lá.